Meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Temos sensivelmente 30% de bateria. Não sei sobre o que vou falar, vou aqui blá blá whiskas, falar de qualquer coisa que me vá lembrando uma semaninha de férias. E já estava a precisar, eu e a família. Vamos passar 2 dias fora, entre o Natal e a passagem de ano. Aconselho a quem puder, a quem quiser, a quem tiver possibilidades para o fazer. Não é aqui um tópico vocacionado ao mundo das motas, é um tópico vocacionado um bocadinho ao vosso lazer. Para mim, a melhor altura do dia, não menosprezando o trabalho que faço, porque gosto daquilo que faço, mas é exatamente aqui neste ponto, a hora que eu saio, por volta das 5h30, 6 horas, quando estou a sair numa sexta-feira para período de férias. Não vos consigo explicar a sensação é muito boa, principalmente quando tenho planos delineados, planos que eu penso que vão ser fixes. Eu vou tentar reportar com alguma coisa, se calhar vou fazer daqueles vídeos do Estradas e Cafés Nacionais. Ninguém vê aquela porcaria, mas se vocês tivessem um bocadinho de interesse, eu vou lá a spots muito fixe, seja restaurantes, cafés, passeios, é muito fixe. Faço uma edição de porcaria, faço, aquilo não atrai a ninguém, não, mas nem que seja só para vocês verem o spot em si e depois vocês delinearem o percurso até lá por vocês próprios. É muito top. Por exemplo, ainda agora, há pouco tempo, fiz o restaurante do São Leonardo. Aconselho, ali nas imediações da Régua, um restaurante tradicional, muito caseiro, comida típica portuguesa. Já não comia umas feijocas, já não sei há quanto tempo, desde o meu tempo de infância dos meus avós. Comi lá umas feijocas top, de entrada, não é? Isto é tudo de entradas. Depois é um cabrito espetacular. Tem o lombo, a vitela, tem o bacalhau com broa, tem o bacalhau com puré, tem uma série de elementos que eu possa dizer que me agradam muito. Faz-me lembrar os meus tempos de infância. Não eram muitas vezes que eu ia jantar ou almoçar fora com os meus pais. Os meus pais nunca foram de muitas posses, éramos uma família, vou-lhe dizer, remediada. O meu pai trabalhou até morrer. Vocês, só para terem uma noção, o meu pai trabalhou 50 anos, trabalhou mais, mas com descontos efetivos, 50 anos. Eu nunca na vida irei fazer algo semelhante ou parecido, ou que lá chegue perto. 50 anos de descontos, amigos, não é brincadeira. E uma das frustrações que eu tenho, e que de certeza que foi uma das frustrações que o meu pai teve antes, que o meu pai nem se gozou da reforma, para vocês terem uma ideia. Ele faleceu com relativamente novo, mas chegar à idade dele com 50 anos de descontos, fora aquilo que ele trabalhou em criança, sem descontar, é de louvar. E eu louvo essas pessoas, pela mentalidade que tinham, pela resiliência que tinham, porque eram diferentes de mim. Certamente serão diferentes, por exemplo, das gerações futuras, porque tinham outra capacidade de resiliência. Eram tempos difíceis, mas era aquilo que meu pai dizia: normalmente tempos difíceis fazem pessoas fortes, tempos fáceis fazem pessoas fracas.
E eu sempre me cingi por este lema, e é uma verdade. Sempre que nós temos tempos fáceis, as gerações, opa, posso estar a dizer aqui o maior disparate do mundo, mas as gerações, por norma, nascem em contextos mais facilitados, por norma, são as gerações mais softs, menos ambiciosas, com menos vontade de conquistar coisas. É essa a minha noção, ok? É essa a minha perspectiva, ok? Não estou a dizer que isto é verdade, é a conclusão a que eu cheguei, aquilo que eu chego àquela consciência, fazendo aqui uma análise, é isso que eu vejo. Tempos fáceis cria gerações softs, moles, sem muita ambição. Tempos difíceis, opá, cria gerações resilientes, vontades de querer mudar, vontade de não estagnar, vontade de crescer, vontade de ser melhores. É isso que eu sinto. Eu passei vários processos na minha vida, nenhum deles foi fácil. Nas décadas por onde eu já passei, eu sou da década de 70, finais de 70, passei várias crises, muito stress a nível de situações financeiras. Há 40 anos atrás, para comprar uma casa era um bocadinho à semelhança do que é hoje. Essa é a realidade. Eu tenho memória do meu pai me contar quando eles compraram a primeira casinha deles, que a taxa de juros seria tão alta, que só uma ínfima parte da população conseguia ter possibilidades de arcar com os créditos de habitação. Entretanto, durante esse período que meu pai terá comprado a casa, a sua primeira casa, porque até lá vivia tipo num anexo, ou vivíamos num anexo dos meus avós, é essa a realidade, ok? Aqui ninguém nasceu em berço de ouro, foi sempre a batalhar e a tentar alcançar os meus objetivos. Agora, tive as minhas dificuldades, tive as minhas carências, não me vou fazer de coitadinho, não me faço de coitadinho para nada, ok? Dou o meu peito às balas, quando erro digo que erro, foi sempre isso que me disseram. O meu pai sempre teve a conduta de me dizer: opá, toda a gente erra, a diferença está naquele que assume o seu erro e tenta corrigir. Agora, aquele que tenta andar a ocultar e a minimizar e a disfarçar, opá, isso não são pessoas íntegras, ok? São estas pequenas coisas que hoje em dia eu sinto que me moldaram a ser a pessoa que eu sou. E basicamente, já vivia no anexo, eu era pequenito, era um quarto, uma cozinha, e como antigamente se utilizava muito as casas de banho, eram na parte exterior da casa. Aquilo era tipo uma casa de lavoura. Entretanto, os meus pais sempre foram trabalhando e lá conseguiram, sempre foram muito poupados, porque toda a gente, o governo, o pessoal, ou muita gente, a grande maioria das gentes daquela geração, da geração de 60, 50, ou seja, sempre lhes foi incutido muito a palavra poupança, ou seja, trabalhar para poupar para um dia gozar, trabalhar, poupar para comprar a nossa casa. Não estou a dizer que isso seja o mais correto ou que seja errado, era aquela ambição que toda a gente queria, era ter a sua casinha, ter o seu trabalho, poder sustentar a família dignamente. Os seus filhos. Na minha geração já começou a haver um declínio, a meu ver, muito grande do número do agregado familiar, ou seja, as famílias começaram a ter possibilidades de ter as suas casinhas, mas em contrapartida, devido a esse empréstimo bancário e essa responsabilidade, o que é que eles começaram a fazer? A retrair-se a nível de concepção de filhos. Essa é a verdade. Começou a nascer muito mais filhos únicos, muito mais tipo 1, 2 no máximo. Famílias mais abastadas poderiam ir até 3 e por aí fora. Entretanto, houve uma situação
que foi muito benéfica para o crédito de habitação, que nessa altura o Estado lançou o crédito bonificado. O que era o crédito bonificado? Era um crédito onde vocês iam comprar casa. Imaginem que vocês acordavam uma prestação a 40 anos ou 30 anos, mas naquela altura as prestações eram mais ou menos a 25 anos. A prestação dos meus pais foi 25 anos e acho que era o usual nessa altura as prestações serem a 25 anos. Não havia crédito acima dos 25 anos. E o que levaria também os créditos a ter prestações muito elevadas mesmo. Taxas de juros também elevadíssimas. Era muito difícil ter casa própria e pagar uma prestação a um banco nessa altura. Eu lembro-me do meu pai sempre a andar ali a tatear o dinheiro muito bem tatadinho. Primeiro ele preocupava-se muito em pagar as responsabilidades que tinha assumido, e só depois, é que se tivesse que ter alguma exorbitância de alguma coisita, ele fumava também para o tabaco e não sei o quê, é que poderia haver, ok? Fora isso, as contas eram para ser pagas primeiro e o restante vinha se sobrasse alguma coisa. Entretanto, como eu estava a dizer, veio esse tal bonificado. O bonificado foi uma ajuda muito grande. Eu já não sei de quanto é que seria a percentagem, mas o Estado começou a assumir uma percentagem do crédito de habitação. Não sei quanto é que seria, não sei se seria 10, 25, 10% do crédito de habitação que vocês estivessem a pagar. O Estado assumia essa responsabilidade e pagava ao banco essa percentagem. Isto durou durante muitos anos, por menos eu até quase até querer comprar casa. Quando eu quis comprar casa, simplesmente o benefício, ou seja, eu com 27 anos, foi quando quis comprar a minha primeira casa, o crédito bonificado teria acabado para aí há 2 anos, ou seja, deixou de haver bonificação ao crédito. Então nós a única jogada que tínhamos que fazer era tentar arranjar o crédito com a taxa de juros e o spread mais baixos possíveis, ok? Sempre nos foi incutido para a gente meter as taxas Euribor variáveis, nunca fixas. Por menos os bancos incutiam-nos nessa direção, ok? Mas vocês, claro, porque logo à partida, se nós escolhêssemos uma taxa fixa, que isso já existia na altura, era uma prestação mais alta, mas à partida a gente saberia que poderia variar a taxa de juros, seja qual fosse, que iríamos sempre estar a pagar a mesma prestação. Era essa a mais-valia. Entretanto passámos por crises, 2008, taxas de juros a crescer. Uma das coisas, lá está, que eu sempre trouxe para o canal, e isto muito pelo meu pai, foi que nunca andei acima dos meus limites. Eu comprei uma casa ao meu limite, à minha possibilidade, sempre na perspectiva de um dia poder melhorar, caso a minha condição de vida melhorasse. E assim que foi. Eu comecei a pagar uma prestação, não vou dizer aqui quanto, mas era relativamente baixa. Entretanto, a taxa de juros começou a subir por lá acima, mas eu sempre tive a capacidade de pagar a prestação. A realidade é essa. Tanto eu como a minha esposa tivemos sempre a capacidade de pagar e andar sempre relativamente desafogados, ou seja, sem aquela coisa de andarmos a trabalhar só para pagar créditos. Isso é o que eu digo que é o maior erro que vocês podem cometer na vossa vida, é vocês andarem a trabalhar para trabalhar créditos ou para pagar dívidas. A partir do momento que vocês consigam perceber isso e sair dessa bolha do trabalha, paga, vocês conseguirão ter uma vida mais, eu vou lhe dizer, mais prazerosa, mais liberta, mais desafogada, mais livre de vocês fazerem aquilo que bem entendem, ok? Entretanto, veio aqui o boom do imobiliário. E uma pessoa também não é ou não tenta
tenta aproveitar as oportunidades que os mercados nos dão. Tive uma proposta muito boa para a venda da minha casa, onde ainda ganhei, tive mais valias da minha casa significativas. E entretanto, parece que quando os chakras se alinham todos, parece que vem tudo ter à nossa mão. Proporcionou-se através de um amigo meu a dizer que estaria interessado em vender o seu apartamento, a sua casa, porque isto acontecia muito antigamente. Por exemplo, imaginem, os vossos pais não tinham condição financeira ou já teriam uma idade muito elevada para pedir um crédito bancário. O que é que se fazia? Recorria-se ao nome dos filhos para fazerem um crédito. O filho ficava como proprietário da casa, teria idade mais que suficiente logo que fosse maior de idade, apesar de não ter rendimentos, o pai ia como fiador, ou se trabalhasse, serviria muito bem como valência. E então havia muitos pais que, por causa da idade, ou não terem condição, ou trabalharem por conta própria, ou não fazerem descontos, que havia muito essa situação de muito trabalhador trabalhar independentemente sem fazer descontos ou ter qualquer tipo de registro de vencimento, e os bancos, claro, não passavam empréstimos a pessoas desse tipo. E então, quem é que assumia ali com a situação? Eram os filhos, o que eu acho muito mal. Os filhos não têm que assumir responsabilidades dos pais, ok? Porque se à partida tu já não tens capacidade para pedir um crédito, vais pôr o teu filho a assumir um crédito do qual tu não sabes se vais conseguir cumprir e fidelizar aquela situação até ao fim. Logo aí estás a pôr o teu filho, ou seja quem for, numa situação de fragilidade, porque um dia mais tarde ele vai ser adulto, vai querer comprar uma casa ou não, e não vai ter essa possibilidade, porque já vai estar entalado com o crédito do pai. Ok? Vocês tenham consciência dessas coisas, daquilo que vocês fazem, mas não somos todos iguais e cada um fará à sua maneira. Isto antigamente via-se muita coisa desta, eu não defendo este tipo de atitudes. Mas eu, lá está, isto para vos contextualizar aqui um bocadinho como é que eu depois adquiria o meu apartamento novo. Eu tinha de início um T2, entretanto queria ampliar, nasceu o filho, queria ter um T3 com mais qualidade de vida, com melhores áreas, e proporcionou-se. Conheci esta pessoa por intermédio de um amigo a dizer que estava exatamente na condição que eu vos contei, que o pai teria comprado uma casa, teria pedido um empréstimo em nome dele, eles não tinham uma relação familiar muito boa, no sentido de que não se falavam, então o pai deixava de pagar a prestação, nem sequer tinha o desplante de avisar o filho, e o filho começava a ter notificações no trabalho a dizer que o ordenado lhe iria ser penhorado. Ou seja, além da vergonha da gente receber no nosso próprio trabalho uma carta a dizer que devemos algo a alguém e que o ordenado vai passar, o nosso ordenado, sei lá, de não sei quanto, vai ser reduzido em X por causa de uma prestação que nós nem sequer temos nada a ver, apesar de estar lá o nosso nome, é muito frustrante mesmo. Eu acredito que seja das piores coisas que nos possa acontecer, uma das muitas. Entretanto, isto pelo que eu sei, ele falou com o pai disse que não tinha condições, ou que era muito inconstante, muito incerto, e disse, a casa está em meu nome, eu vou ter que vender a casa, não há outra volta a dar. Vou vender a casa porque eu estou farto de ser notificado, pagar despesas que não são minhas e que fui levado a assinar um papel quando nem sabia muito bem o que é que estava a assinar, porque era jovem, não percebia as consequências daquele ato, não é? E vocês, como meus pais, deviam me ter alertado para isso e não o fizeram. E eu vou vender a casa está em meu nome, não estou para sofrer mais vergonhas, nem desilusões, nem ter que andar a pôr do meu dinheiro para uma coisa que é tua. E decidiu vender a casa.
Pá, nesse sentido, eu apanhei um bom negócio porque eu disse, opá, olha, o valor é este que eu posso dar, eu neste momento tenho 2 casas, eu, felizmente ou não, tenho conhecimentos em banco, e eles disseram, opá, não há problema, a gente aprova-te já o crédito, mesmo tendo tu outra casa, ainda é o teu nome, a gente aprova-te o crédito sem problema nenhum, fazes a escritura, entretanto isto está bom para vender, vendes a tua casa e não há aqui incompatibilidade nenhuma. Opá, e a verdade é que isso surgiu, correu tudo muito bem. Opá, tive ali uns stressesitos com o pai dele, porque de início, opá, eu não queria estar a fazer escritura sem o pai estar a sair da casa e não sei o quê, não sei o que mais, mas tudo se resolveu pelo melhor. Ou seja, isto, opá, a gente temos que ter, isto para vos dizer o quê? Que nós temos que ter a noção do onde estamos inseridos, das condições de mercado, as condições que temos e da condição geral da nossa vida. Porque eu aqui atrasado até fiz um vídeo sobre e nem cheguei a contar a história. E isto, vejam lá, isto já vem no desenrolar de eu ir gozar férias e estou aqui, estou fascinado, gosto de passar tempo com a família e adoro as sextas-feiras anteriores a férias, é Natal, eu gosto de ter muita gente em minha casa, família. Este ano a passagem de ano também vai ser fora, porque a esposa, é complicado a gente fazer a passagem de ano em casa, depois no outro dia querem ir almoçar e a gente está ali meios a ressacar, ainda temos que arrumar as coisas, preparar as mesas para voltar a almoçar outra vez no outro dia, porque a família depois quer ir lá almoçar outra vez no outro dia, faz parte da praxe. Este ano optámos por ir por uma quinta. Almoçamos, temos animação, desfrutamos, vamos com os amigos e não temos o stress depois de andar ali a correr para agilizar outra vez, para a refeição a seguir e a levantar-nos da cama todo remolosos para ir tratar. Eu gosto, ok, mas o Natal já vão ser 2 dias, vai ser a véspera e o dia, acho que já é mais que suficiente. O São João também faço lá em casa, mas de vez em quando gosto de ir ao Porto comemorar, acho que é da praxe. O meu filho ainda é novo, tive todo o gosto deste ano de levar ao São João, porque devido ao Covid não houve São João e ele adorou aquilo, e remeti-me um bocadinho para ir comer as sardinhas na Ribeira, não foi a família toda, foi quem quis e alguns amigos, como é verdade. Agora, adoro esta situação de poder gozar. Agora, é aquilo que eu digo, e já me estou aqui a alargar e a perder outra vez, vocês têm que ter noção das vossas condições, de, se possível, tentar prever o futuro. Eu sei que não é fácil prever o futuro, principalmente na vida, ou seja, nos dias que correm hoje, sempre tudo alterar muito rápido, alterar normalmente sempre para mal, sempre para pior, sem a gente poder ter uma estabilidade ou termos algo a que nos agarrar que nos dê essa estabilidade. É aquilo que eu já vos disse, vocês têm de ter fundo de maneio, já vos disse qual é o fundo de maneio que vocês têm de ter, no mínimo 2 a 3 anos dos vossos vencimentos do vosso agregado familiar, vocês têm que ter como fundo de maneio para terem uma vida desafogada. É isso que eu aconselho. E atenção que eu não sou economista, não sou bancário, não sou nada. Há aí gajos que podiam falar disso na net, mas não os vejo a falar. E a última história que eu vou-vos contar, quando eu andava para comprar o meu carrito, que ainda é o que tenho hoje, que fui comprá-lo e estimo muito esse carro tem uma história, foi o último carro que eu fui comprar com o meu pai antes dele falecer. Por isso, muito dificilmente eu me vou desfazer do carro. É uma das poucas coisas, alguma das coisas que me lembra que tenha feito em conjunto com o meu pai. Fomos conduzi-lo, trouxemos no mesmo dia, andámos, eu vinha super feliz com o carro, estimo aquele carro como não soubesse mais nenhum no mundo. E entretanto fomos fazer negócio com o carro, o meu pai na altura
Pá, e quem me dera eu um dia ser assim para o meu filho, chegar à minha beira, pá, não vais pôr o dinheiro todo, nem vais pedir em créditos a ninguém. Tens aqui, aquilo que tu não tens, eu tenho aqui para te emprestar. Pagas-me a mim conforme fores podendo e conforme a vida te for proporcionando. Sou eu que te estou a dar, ok? Não tens obrigação de nada, ok? Pá, naquele momento até me vieram as lágrimas aos olhos. Ainda agora eu a contar a história bem, ok? Por isso já estou aqui com uma lágrima no canto do olho, porque, opá, não é fácil. É uma época difícil. E ele estava lá sempre para aquilo que eu precisasse, ele estava sempre. E é isso que eu quero para o meu filho, que ele conte sempre comigo para tudo. E então isto só para contextualizar a situação. Estava lá a fazer o negócio do meu carro, que é um carro de 2006, por isso vocês vejam lá os anos que eu já tenho este carro, eu não me desfaço do carro. E estava lá um casal mais velho do que eu e via-se claramente com menos posses. Era um casal que eu possa dizer que economicamente era frágil, dava para perceber. Mas, opá, a vontade destas pessoas de ter um Audi A3 era tão grande, que o vendedor viu que a necessidade deles de ter aquele carro, a ambição de ter aquele carro era tão grande, que aldrabou documentação, aldrabou vencimentos, aldrabou tudo, só para lhes aprovar o crédito para eles conseguirem o carro. Na altura era um Audi A4, 1.6 a gasolina, que aquela porcaria devia custar uma pipa de massa na altura, já devia custar para aí 20 e tal mil euros no mínimo, em segunda mão. E os homens, pá, foram-se endividar porque queriam mesmo ter aquilo. A verdade, e eu muito honestamente, eu nem sei o tempo que eles terão se gozado do carro, pá, porque não terá sido muito. Ou eles andavam a viver para sustentar o carro, e eu é aquilo que eu digo, não recomendo a ninguém isso. Andar a trabalhar só para pagar dívidas é a maior estupidez que existe à face da terra, ok? Por isso, vocês, opá, com o dinheiro que sobra, pá, tirem 20, 10, 5, 100, 150 euros todos os meses de lado, pá, também digo, não metam em banco, não o metam em banco, não os metam as vossas poupanças em bancos. É essa a recomendação que eu vos dou, não estou a dar-vos aqui uma recomendação financeira, mas não acredito que os bancos levam-vos muito dinheiro só de comissões e de merdas e merdices. Ou seja, vocês para meter numa conta a render, qualquer conta que vos possa dar, por exemplo, se vocês meterem 5 mil euros numa conta poupança que no banco, o banco vos esteja a dar uma média de 3, 3,5%, vocês ao final de um ano vão ter cerca de 175 euros de vencimento. Ou seja, teórico lucro, que não é lucro, porque o banco cobra-vos uma série de taxas, desde taxas de gestão de conta, taxas de gestão de cartões, taxas de gestão disto. Vocês ao fim daqueles 175 euros de lucro, vocês se trouxerem 100 euros é muito. Opá, não é mau, não. É melhor que ele está debaixo do colchão, é. Opá, mas vocês, existe aí muita forma de vocês investirem o vosso dinheiro. Opá, eu lembro-me, eu tinha um colega e por acaso, opá, invejo no sentido bom, ok? Tinha um colega meu na escola que, mas isso também, opá, lá está, bem de família. Os pais deles tinham uma drogaria, e então na nossa escola, por norma, não havia nada ali perto, nenhumas papelarias, nada, dica de nada. Hoje em dia, tudo que é drogarias e quiosques e não sei o quê, abriu a pestana e monta sempre um estaminé desses junto a uma escola primária, uma escola secundária, uma escola preparatória, porque aquilo realmente é um embuste para os mais jovens.
seja a nível de doçaria, seja a nível de joguinhos. Na altura do Carnaval nós tínhamos muitos talinhos e os peidinhos mal cheirosos e o caraças, tínhamos essa porcaria toda que nós arranjávamos sempre maneira de sacar dinheiro, seja quem fosse, para ir comprar essas porcarias. Então olhem logo a visão do gajo. O gajo dizia, virava-se para a mãe, para o pai, olha, dividi-me aí umas saquinhas de gomas, umas saquinhas de chiclas, umas saquinhas disto e daquilo, que eu vou chegar lá, vou começar a sacar dinheiro a estes gajos. Olha, e era certinho direitinho, aquilo tudo que ele trouxesse, ia tudo de riquitó. O gajo vendia tudo ao preço que queria, houvesse dinheiro. E claro, o que é que a gente começava a fazer? Nos outros dias a gente começava a chegar à beira do nosso pai, ó pai, olha, dá-nos 10 escudos, ou dá-me 20 escudos, ou dá-me 50 escudos, pá, porque o João leva uns doces lá da papelaria do pai, não sei o quê, e vende aquilo e não sei o quê, não sei o que mais. Opa, logo aquela idade, a ideia do gajo para empreender, mas depois houve quem fizesse pior. Houve quem chegasse à beira desse meu colega e dissesse, olha, se tu me trouxeres um saco a X preço, eu pago-te logo o saco, mas depois tu não vendas aqui, vai vender para o outro lado que eu vendo daquele lado ali. Então o gajo continuava a vender ao mesmo preço e depois o outro que lhe começou a comprar a ele também sacos ia para o outro lado vender mais caro a X. Ou seja, isto são comportamentos que a gente não aprende na escola e que nos deviam ser ensinados desde tenra infância, que é a gestão do dinheiro. Os nossos filhos deviam ter uma disciplina de gestão de dinheiro. Como é que o dinheiro funciona? Não é só dizer, isto é uma nota de 5 euros, como é que se faz um troco de umas batatas que custam X e eu tenho Y, e se pesar dá 2 kg, porque o quilo da batata é tanto, no fim eu tenho que dar tanto e tenho que receber tanto. Opá, isso não é nada, isso basicamente é ensinar-nos a ir às compras e gastar dinheiro. Agora, havia de haver uma disciplina nas escolas de gestão de dinheiro, empreender dinheiro, como é que se faz, como é que se empreende, como é que se pode fazer mais dinheiro com pouco dinheiro. Mas isso não é do interesse público, está mais que visto, porque senão íamos ser o quê? Todos investidores, não ia haver carpinteiros como agora há poucos, canalizadores há poucos, trolhas há poucos, existe escassez de tudo que é mão de obra, adita aquela mão de obra menos qualificada, porque toda a gente quer ir para doutores, ok? E mais ninguém quer fazer nada, nada, quando não têm noção que hoje em dia, se calhar um pedreiro ou um trolha ganha mais que muitos engenheiros. Pá, fode o cabedal, fode. Pá, mas traz muito dinheiro para casa. Pá, é este desabafo que eu tenho aqui para dizer. Estou muito feliz, venho agora à minha mãe comer uma sopinha. Faço questão de vir comer uma sopinha por menos 2 ou 3 vezes por semana com a minha mãe, ok? Porque a minha mãe vive sozinha, infelizmente. E eu tento fazer o máximo que posso e o que não posso para lhe dar um bocado de conforto